Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia obstétrica. Você já imaginou você grávida fazendo fisioterapia? Será que isso é importante? Para falar um pouquinho sobre isso com a gente, nós temos a Cláudia Oliveira, fisioterapeuta. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. A Cláudia ela é mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da USP. Ela é docente e supervisora de estágio da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, a Unisanta lá de Santos, e também é docente nos cursos de especialização em Fisioterapia Obstétrica e Saúde da Mulher, lá da USP. Cláudia, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse para a gente por que é importante uma mulher que fica grávida, que está no trabalho de parto, por que é importante ela fazer fisioterapia? Que é algo novo, né? Com certeza é uma área bem ampla, né? Que a gente precisa realmente educar a população que existe isso, porque o Brasil, de maneira geral, está acostumado a tratar da doença, né? Mas a prevenção vem desde a época que a gente não tem problema nenhum teoricamente, né? Porque gravidez é o momento que você está com perfeita saúde. Para você engravidar, teoricamente, você tem que estar com uma saúde completa. Sim. Só que na gravidez a gente vai ter alterações no nosso corpo. É a primeira vez que grandes mudanças vão ocorrer pelo aumento lá do útero, né? Do tamanho da criança. E aí eu até trouxe uma pelve aqui para mostrar, né? Então, assim, eu sei que tem bastante alunos de físio, né? Então, para a gente dar uma relembrada aí, a gente tem, assim, a pelve, né? Que é a grande estrutura aí, que vai ser o primeiro berço dessa criança. Então, a gente brinca que a gente acha bonito o berço em casa, mas o primeiro berço, o mais importante é esse, né? Então, se a gente colocar essa criança aqui dentro durante essas 40 semanas, né, ela vai ter uma alteração. Em geral, a gente ocorre muitas vezes uma antiversão da pelve, né? A gente sabe que existem outras, mas de uma maneira geral. E essas modificações podem levar a uma alteração da posição da coluna. E que é comum no mundo inteiro a gente ter dores nas costas em algum período da gestação. Isso mais do que falado na literatura mundial. E a gente sabe também que uma alteração de dores nas costas vai ter alteração da musculatura do assoalho pélvico, né? A musculatura que sustenta tudo isso. Sim. Então, se a gente quer ter parto normal, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente sabe que infelizmente o Brasil aí, né, ainda está bem atrás, né, defasado. A gente precisa prevenir quem? Lesões dessa musculatura, por onde vai passar essa criança. Então, se a gente melhora as dores, a gente organiza melhor essa pelve, né, para que ela fique mais neutra, não fique muito para frente, ou então as pessoas que sentam muito no sacro, né, e acabam principalmente a gente que fica horas em bancos de escola, né, as mulheres urbanas a gente está falando, né. Então, a gente precisa dar movimento para essa região. A gente perde movimentação, principalmente a movimentação nas articulações mais intrínsecas, né? O púbis, a sacroiliaca. Então, se a gente não tem esse movimento adequado e uma má distribuição desse peso, tanto dos membros inferiores lá, né, de toda essa carga aí, desse grande aumento do útero, isso vai dificultar muito, não só durante a gestação, porque ela vai ter queixas, como durante o trabalho de parto e na hora dessa criança também passar, né? Então, a gente tem que tentar deixar essa musculatura tônica para sustentar e ao mesmo tempo elástica para que essa criança saia. Facilidade, sem ter laceração, rompimento. Então, eu acho que a importância da fisioterapia obstétrica é ajudar em todo esse processo da prevenção. Porque se a mulher conhece o corpo dela, se ela conhece os limites de cada movimento, se ela entende que a gente mostra para ela e explica que isso tudo acontece, ela vai ter muito menos chances de lesão. E a gente sabe também que ela não pode tomar remédio na gravidez, de maneira geral, né? Vai ter uma repercussão para a criança. Então, a fisioterapia é o primeiro tratamento, o tratamento conservador. Né? Se ela tem dor nas costas, se ela tem dor nas costas, vamos trabalhar com a fisioterapia, com conforto, com uma melhor postura em sentar, em levantar, mas ela tem que entender o que tem dentro dela, né? Geralmente as pessoas não têm percepção, né? Não têm a informação sensório-motor do que está acontecendo. Né? Então a gente tem que ter, a gente sabe que tem todo um processo neurohormonal, que na hora do parto a criança vai sair de uma forma ou de outra, mas se você tem uma orientação sensório-motor de como aquilo acontece, como a coordenação motor ocorre, a gente tem que pensar que existe a intuição, mas a gente tem a ciência, quem sabe transformar a ciência, né, para ajudar nessa intuição aí, não só deixar a intuição.
Eu brinco que nós não somos índias, né? Se a gente morasse lá no Xingu, em alguns locais que a gente se mobiliza e que a prevalência de incontinência urinária, por exemplo, é de 5%, a gente, quando comparado a uma mulher urbana que é de 80%, e elas têm 4, 5 filhos e a gente tem 2 no máximo, então acho que a mobilidade tem uma grande função no movimento. Né? Então acho que essa é a grande dica, assim, você está grávida, procure um fisioterapeuta obstétrico para avaliar sua postura, avaliar seus movimentos. A gente vai definir o tamanho de pelve, a gente tem medidas, né? Então a gente pode tentar ajudar a prevenir a musculatura, de assoalho pélvico, né? Cláudia, a pelve. Eu vou dar um passo antes, tá? Para a mulher que ainda não engravidou. Para aquela que se planeja, porque hoje em dia, aqui você falou da mulher urbana, ela é muito mais, ela se planeja para ter, para ter filho. Até demora às vezes mais para querer ter o filho. Faz poupança para ter filho, se organiza no trabalho. Já que ela se organiza na parte financeira, emocional, com o marido, com a vida, ela também pode planejar essa prevenção que você está me dizendo. Quanto tempo antes você acha que seria indicado para ela ter esse começo desse trabalho com a fisioterapia obstétrica? Você tem uma ideia? Então, isso é fundamental, né? Eu acredito que políticas de saúde pública, até para incentivar não só uma classe média alta, que eu acho que essas já começaram a ter, a partir de 3 meses, 12 semanas, elas costumam procurar, mas principalmente para classe mais baixa relacionada à parte socioeconômica, porque é necessário, primeiro, em todas as classes que a gente trabalha, né? Mas é importante que também, dentro dessa equipe interdisciplinar, principalmente o obstetra, também oriente essas pacientes. Então, acho que e tem que ter uma educação também das mulheres. Então, são vários eixos, mas de maneira geral, com 12 semanas, né, é um tempo que você tem, assim, em termos de segurança, por ela não ter o risco de um aborto espontâneo, e dá tempo dela pelo menos fazer algumas sessões, pelo menos 10, 15 sessões até o parto. Então, é uma forma que a gente, assim, preconiza dela ter uma orientação. Se fosse possível ela fazer um trabalho 2 vezes por semana, 1 vez por semana, seria o ideal. Nem sempre é possível e economicamente é viável, né? A gente que trabalha em universidades, às vezes oferece isso para a população, né? Mas a gente sabe que nem todos os locais que têm universidades, nem tem serviços que proporcionam isso. Então, a gente realmente tenta ficar nessa fase. O ideal seria que pelo menos ela tivesse... Mas você acha que, por exemplo, se eu ainda não engravidei e eu quero engravidar, você acha que vai... Na verdade, não tem trabalho, né? Falando disso, de um trabalho de assoalho pélvico seria o ideal. O ideal é que antes da gravidez, você, quando fosse no ginecologista, você tentasse saber qual é o tipo da minha pelve, quais são as minhas medidas. Existe um exame chamado de pelvimetria, que existe pelvimetria externa, que são medidas externas da pelve, onde a gente consegue saber, né, o ângulo da sínfise púbica, qual é a distância entre os 2 isquios, né? Várias angulações que a gente já tem uma noção para saber se a minha pelve, comparado também com depois com o exame do bebê durante a gestação, o tamanho do bebê, tamanho da pelve, o tamanho do marido, porque a gente sabe que se o marido é muito grande e a mulher é muito pequenininha, a gente vai também ter alterações, né? A gente tem que olhar o casal de maneira geral. E principalmente saber se ela conhecia a musculatura de assoalho pélvico antes da gravidez, né? Se ela já fazia exercício, se ela tem percepção dessa região. Então é fundamental que todas as mulheres em idade fértil, né, durante um acompanhamento anual com o seu ginecologista, pudesse fazer um exame, pudesse fazer um raio-x para ver como é que estão... Porque na gravidez ela já não vai poder estar fazendo, né? Só para ficar claro, então essas medidas da pelvis, ela ajuda para saber se o parto normal vai ser mais fácil, mais tranquilo. Dos indicadores. Não seja só isso. Só para ficar bem claro. Né? Mas a pelve, e assim, a gente sabe que existe a pelvimetria interna, que o médico vai fazer durante, né, o trabalho de parto, no toque vaginal. Mas se a gente já tiver uma noção, porque às vezes as pessoas acham que quando ela tem uma pelve muito grande, muito larga, você tem uma boa parideira, né? O neném vai nascer fácil. A gente fala, o neném não sai por aqui, ele sai por baixo. Né? Então a gente tem que ter o estreito inferior da pelve bom para que essa criança passe. Às vezes ela pode ser até mais estreitinha e ter um estreito inferior mais aberto, e ele vai sair mais fácil. Do que uma mulher com umas ancas largas, né? Exatamente. Então a gente tem como dar algumas
né, tem uns fatores preditivos, aí vamos dizer que seriam, olha, um ângulo menor que 90 graus, a gente sabe que tem dificuldade para ter um parto normal, né? Segundo a avaliação obstétrica, se ele tiver um promontório atingível, também tem mais dificuldade para essa criança sair. Mas é uma avaliação dele, mas o ângulo eu consigo verificar. Né? Então, tem o peso da criança, né? A única coisa, na realidade, que a gente não vai poder assim, realmente verificar e modificar é o peso da criança. Mas tem trabalhos de colegas fisioterapeutas que já mostram algumas coisas relacionadas a medidas tanto de assoalho pélvico, né, quanto de medidas mesmo que já podem ajudar a dar uma dica dentro da equipe, olha, com essa pelve talvez seja mais difícil ter um parto normal. Nesses estudos eles viram o tamanho do bebê, o peso do bebê, o tamanho e as medidas de pelve para ver se tem uma indicação ou não para parto normal, exatamente. É isso? Né? Então bebês acima, por exemplo, de 4 quilos. Tá. Né? Existe o chamado vício pélvico, né? Que é uma pelve pequena, né, para um bebê normal, né, de tamanho normal, ou um bebê muito grande, né, e uma pelve normal. Tem várias possibilidades. Né? É por isso que a gente tem que entender um pouco da biomecânica, né, um pouco das estruturas ósseas e musculares e ligamentares, né, que eu brinco que ninguém liga para o coitadinho do sacro, que o sacro está sempre exprimido lá entre os dois ilíacos. E a gente tem que dar largura para esse sacro, a gente tem que ganhar, porque ele tem que ficar móvel com a relaxina para que esse bebê possa passar, ser um grande escorregador aqui para ele, né? Então, se as pessoas estão com rigidez do sacro, né, a gente aproveita a parte hormonal, mas se a gente tem um pouco de avaliação que a gente faz como físio, biomecanicamente, de poder orientar, lógico que na hora, ou num trabalho de parto, ou durante a gravidez, ela vai estar livre para fazer o movimento que ela quer. Ninguém vai determinar um movimento X ou Y, cada uma tem sua possibilidade. Mas a gente puder determinar isso com coordenação motora, com uma respiração, a gente sabe que desde a região lá cervical, dos pilares diafragmáticos, você vai conseguir acionar o diafragma pélvico. Eu acho que a mulher que já experimentou esses movimentos de mobilidade pélvica antes, durante a gestação antes, é lógico que ela vai, no momento do parto, tem a parte instintiva e tudo, sim. Mas ela vai ter muito mais facilidade de fazer, né? Vai ter... E ela pega uma segurança de você ter também, estar ao lado dela. Nós fazemos palpação, né, óssea, palpação de assoalho pélvico, então a gente tem como sentir, será que uma musculatura, um piriforme, um obturador, né, um quadrado femoral, será que se eu liberar aquela região eu vou facilitar a descida daquela criança? Só que a gente faz o quê? Um teste muscular na hora, né, uma palpação para saber. Então, nós temos que usar a ciência, o conhecimento para evoluir, para a gente não ficar lá atrás, onde infelizmente a gente sabe que tem lugares que não tem auxílio nenhum, até hoje existem parteiras lá, lugares, né, longínquos aí, mas se a gente hoje pode em alguns lugares dar essa informação, né, porque a gente estuda essa parte, é fundamental para ajudá-la. Quanto mais informações, melhor. Com certeza, com certeza. A fisioterapia tem crescendo para esse caminho, né? É recente isso? Já tem muitos cursos disso? Como que é? Então, é mais recente. A fisioterapia obstétrica, ela vem junto dentro da saúde da mulher, né? Ela é uma das partes dentro de uma especialização da saúde da mulher. Por muito tempo não foi tão estimulada, né? Eu mesma, quando me formei, fiz especialização, aprimoramento em cardiorrespiratório, né? Fiquei muito tempo em UTI e comecei a me apaixonar porque as grávidas iam dar luz, né, em locais de ponta porque tinham problemas cardíacos e acabei mudando de área. Mas assim, realmente não é uma linha assim, olha, as pessoas conhecem muito, estão conhecendo, né? Então a gente está num processo, num trabalho de divulgação mesmo, né, de estar criando novos cursos para essa área, para que a gente possa ter pessoas formadas, né, em especialidades específicas, porque a grávida, se a gente pegar uma gestação de baixo risco é uma coisa, mas se você pegar uma gestante de médio, alto risco, uma gestante cardiopata, uma hipertensa, uma diabética, você vai ter um outro trabalho com outro olhar, né, tanto de coordenação muscular. Então a gente está dentro desse processo e está em um crescimento, estamos tendo alguns trabalhos sendo publicados em relação a essa área, as universidades também
dentro da sua grade. A gente conversa muito nisso na Associação Brasileira de estar aumentando algumas cargas horárias disso, de estágio, de estar levando os alunos para as maternidades. Eu acredito que no período que eu acompanho isso, teve um grande crescimento. Ah, sim, eu acho que é uma área que evoluiu bastante. Evoluiu muito. Cláudia? Acho que hoje em dia a gente vê, pacientes buscam a gente espontaneamente. Exatamente. Né? Coisa que não tinha, né? Nem sabia que existia. O que você vai fazer com a Graça? Você vai acordar ela no hospital? Por quê? Porque tá com dor nas costas, então era aquela físio, né? Exatamente. Sim. E eu acho que tem também, as pessoas, até os próprios profissionais, não sabem diferenciar, porque tem a presença das doulas, né? Sim, que é algo que muita gente já ouviu falar, tudo, e que é diferente a atuação, né? Você podia falar pra gente um pouquinho? Sim. Eu acredito que todos os profissionais podem estar trabalhando juntos, né? Eu acho que cada um com a sua competência. Sim. Né? Então, assim, elas têm um importante papel dentro do que elas aprendem, dentro do que elas se propõem. A gente sabe que doula vem a mulher que acolhe, que cuida, e vem lá de trás daquela mãe que tinha uma experiência sensorial muito boa e tentava ajudar a sua filha. Né? Então, a gente parte que a doula tem uma pessoa que ela deve ter uma experiência sensorial, né? Então já começa daí, porque elas não têm uma formação biomecânica, anatômica, musculoesquelética como nós, né? Então eu acredito que a gente pode se complementar em muitos momentos, né? Da gente tá fazendo avaliação, tá orientando, tá tendo a parceria, né? Eu acho que todo mundo pode complementar, mas desde que realmente cada um tenha o seu papel dentro desse atendimento, né? Então, acho que a fisioterapia obstétrica, ela veio como essa grande avaliação e caminho, do melhor caminho a ser seguido. Sim. Pode ter intuição, pode ter o protagonismo da mulher, é ela que vai fazer o parto, o neném vai nascer, existe um reflexo que a gente brinca, o neném nasce na porta da maternidade, dentro do ônibus, dentro do táxi, ninguém vai prender porque ele vai sair. Ele vai, a hora que tiver que sair, ele sai. Vai sair. Só que se a gente puder ter a prevenção das disfunções musculoesqueléticas, disfunções do assoalho pélvico, esse é um grande papel nosso. Sim. De saber como vai fazer isso, como ler um partograma durante um trabalho de parto, como conversar com a equipe como um profissional de saúde, isso é um papel diferente. Então, assim, pode ser que olhando você está dando um exercício, ou você está dando uma respiração, e chega alguém, ou uma doula, ou alguém vai dar um movimento, mas a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo dentro daquele movimento. É um olhar diferente, movimento né? aleatório, né? Elas deixam mais livres, até porque é a função delas deixarem ela livre, mas a gente não que a gente vai prendê-la, né? Mas a gente vai direcionar esse movimento. Caminhar é bom, né? Deambular é importante? Mas com coordenação, não adianta deambular que nem um robô. Ela está deambulando, mas se ela não tiver uma dissociação de cintura pélvica, né? E é importante deixar claro que tem uma ciência por trás, né? Não é só uma coisa instintiva de vocês mulheres, não é que só... acho que essa é a diferença. Exatamente. Até porque em lugares muito simples não existiam profissionais. Claro. Então quem que ia? A parteira, seria uma doula ou alguém que tinha experiência e fazia. Que é válido para muitos locais. Né? Mas eu acredito que se você pode estudar, né, e acrescentar com ciência, com estudo aquilo, você vai proporcionar para aquela mulher um foco diferente. A chance de dar certo é maior. É muito né? maior. É muito maior. Afinal de contas, né? Eu acredito que realmente a gente estuda muitos anos, né? Para entender, diferenciar várias partes musculares, a origem, a inserção, a ação, né? O pessoal que estuda esse nesiologia, cinesioterapia sabe que é difícil para chuchu, né? E por quê? Porque a gente tem que saber onde aquele músculo parte, para onde ele está indo. Então, que movimento que eu vou fazer para facilitar? A gente tem posição da cabeça dessa criança. A gente fala, a criança boazinha, ela vai estar lá, a cabeça fletida, mas a gente vai ter a defletida, a gente vai ter uma sentada pélvica. E como é que a gente vai atuar nisso para ajudar? Qual os posicionamentos de posição dessa mulher ou de posição de corpo que ela pode fazer para facilitar a descida dessa criança? Com certeza, acho que esse é o grande diferencial, né? E a gente tenta também fazer pesquisa em relação a isso, né? Até de promover o conforto dessa mulher, né? Durante esse trabalho de parto. Nós desenvolvemos lá no Hospital das Clínicas uma maca especial para gestante, né? Que foi legal. a minha tema de doutorado, onde a gente verificou diferentes posições, né?
numa maca desenvolvida especialmente para ela, onde ela fica, inclusive, numa posição de decúbito ventral. E ela tem todo um sistema mecânico, onde a gente adapta a posição da barriga e principalmente para que ela consiga ficar na posição ventral sem ter desconforto abdominal. Então tem um material diferente que acolhe esse abdômen. A gente monitorou a mãe e o filho, né? E daí ela tem cardiotocografia no filho. A expulsão nessa posição? Não, ela pode ter na posição tradicional, mas durante o trabalho de parto. Mas durante o trabalho de parto ela pode ficar, ou ela pode ficar, por exemplo, ela está internada. A gente tem muitas gestantes hipertensas que passam uma gestação meses no hospital. Então, o grande, assim, dificuldade era de ver o tempo que elas ficavam, delas não terem conforto até biomecânico. Então, pensando nisso e atendendo muitas grávidas, a gente desenvolveu que ela fica em todas as posições, inclusive no decúbito ventral. Até para vocês, fisioterapeutas, conseguirem mexer nessas Exatamente. regiões. E ela é uma coisa muito boa, porque eu sou uma pessoa pequena, né? Então, sempre as macas ficavam muito baixas. Então, eu consegui criar com o pessoal da engenharia. A gente conseguiu desenvolver até lá na Unisanta um equipamento que acaba descendo bastante para que fique confortável para ela ou suba o máximo também para o profissional que atende. Que legal. Né? Então, eu acho que a gente tem que propiciar baseado em quê? Na biomecânica. Sim. Né? Então, não é só uma coisa, chega lá, deita de qualquer jeito. Não, você tem uma posição. E a gente verificou que em todas as posições ela, como a criança, ficaram bem, né? E teve uma boa aceitação em relação ao conforto também. Que legal. Depois eu posso disponibilizar para vocês o nosso Muito trabalho. interessante. Nossa publicação foi publicada esse ano, inclusive. Que consiga mais locais ter essa marca, né? Para a gente poder... Quantas tem? Tem uma marca que foi essa? Então, a gente teve o protótipo, que foi o que a gente testou, né? E acabamos concluindo aí que teve sucesso. E tem uma empresa no Rio Grande do Sul que está produzindo essa marca. Já foi feita a primeira versão. Ela é mais para hospitais ou para consultório? Para hospital e para consultório também. Dá para ser para consultório também. O fisioterapeuta atendendo consultório, pode ser. E também, eu até coloquei como uma forma multifuncional, porque infelizmente a gente tem pessoas obesas que têm uma barriga quase como se fosse grávida, né? Então dá para usar. E infelizmente a gente também tem muitas gestantes engravidando com uma idade mais avançada, e aí tem bastante problemas de coluna. A gente tem um trabalho de um professor chinês que teve muitas cirurgias de coluna durante a gestação, e a maior dificuldade deles era terem como posicionar essa mulher para fazer a cirurgia na coluna. Então, já tivemos casos de gestantes que tiveram, por exemplo, um tumor em panturrilha, que já solicitaram para que pudesse serem feito, colocar lá na posição, né? Então, a gente tentou testar em algumas posições, monitorar e ver se realmente não tinha nenhum efeito, e foi isso que a gente conseguiu. Legal. Mas eu estou colocando isso além para vocês conhecerem a marca, mas também para entender o que a gente se preocupa, em que posição é melhor para ela. Que daí não é qualquer um que pode fazer, que é a visão do fisioterapeuta. É a fisioterapia que está pensando nisso. A gente fez um trabalho junto com a engenharia, né? Não foi a fisioterapia, mas a engenharia teve que ajudar. Quer dizer, teve o mecanismo, mas baseado no conhecimento biomecânico do físio, né? Então a gente teve que, muito bacana. Cada vez mais a gente tem que ter esse trabalho interdisciplinar mesmo. Quero ler esse trabalho. Não, vou mandar para você. Muito legal, eu quero ler. E sabe o que eu ia te perguntar, Cláudia, que muito se fala a respeito da episiotomia, da preparação do períneo. Como é que é a prática de vocês lá? Vocês usam epinô, vocês fazem massagem? Como é que é a abordagem? Então, depende muito, assim, do desejo da mulher. Tem mulheres que aceitam o epinô, tem mulheres que, às vezes, uma massagem perineal também tem o mesmo efeito, né? A episiotomia em si é uma coisa que a gente sabe que é uma conduta médico-obstétrica, a gente até fala, a gente pega depois o que vem, a gente sabe como fica, se fez um episilon grande ou pequeno, ou uma laceração pequena ou não, a gente tem diferenciações nisso. Mas a partir de 34 semanas, né, a gente já tem trabalhos mostrando aí do Meditelli, que descreve bem essa técnica. Pode ser feita a massagem perineal, não precisa ser em todas as mulheres, né? A gente sabe que tem mulheres que têm uma elasticidade, uma consciência muito boa. Então, a gente vai muito da avaliação. Se você fizer um biofeedback, pelo menos no início, no metade, no final, tem um trabalho também lá da USP de Ribeirão muito bacana, mostrando que elas melhoraram a percepção apenas com 3 momentos. Eu brinco que o melhor biofeedback, se você não tem nada, usa a mão. Põe a mão, sente por fora. Se você sentir, ou se né, você sente resistência, você faz, ensina o marido, às vezes, né, depende muito da relação ali.
Para algumas mulheres, os sindicatos vão ajudar. O Epinô, a gente sabe que tem vários trabalhos das linhas, né? Mas a gente conhece o mais famoso do professor Dietz, que estudou mais de 600 mulheres, mas que ele verificou que as mulheres que fizeram não tinha tanta diferença em termos de laceração com aquelas que não fizeram. Só que a maneira com que eles colocaram foi que elas compravam na farmácia e faziam sozinhas. Sem orientação. Então, assim, tem que ter orientação de alguém, né? Já o trabalho de uma professora da Miriam Zanetti já viu que tem um resultado melhor, porque foi feito por um fisioterapeuta, sabendo como colocar. Então, a grande dica é ver a aceitação dessa mulher, ver se tem necessidade, né? Você pode avaliar e fazer de uma forma correta. Eu acho que a fisioterapia tem como fazer isso de uma forma bem orientada e orientar essa paciente. Mais uma vez, é o fisioterapeuta mais indicado para essa avaliação. Exatamente. Né? Tem que passar por um fisioterapeuta, tem que ter dentro de uma equipe. Sistemas de saúde pública tem que ter fisioterapeuta na maternidade, na enfermaria, tem que ter um fisioterapeuta de plantão, no hospital 24 horas, porque gestante não tem hora para ter dor, ela tem a dor em qualquer hora. E acho que até o pré-natal, né? A importância, acho que desse programa, de você estar aqui falando disso, né? Vocês duas, né? Falando disso, acho que é para a gente conseguir mudar mesmo saúdes públicas mesmo, Exatamente. né? Tentar colocar a fisioterapia numa outra abordagem, né? Eu acho que é um objetivo. Se eles colocarem isso na planilha, né? Vai Eles vão dar. ver que eles vão gastar muito menos. Muito Né? menos. A gente, com tudo, com cirurgias, né? Depois de correções de disfunções pélvicas, porque o grande objetivo é a prevenção de disfunções do assoalho pélvico. Cláudia, nós adoramos. Foi ótimo o nosso papo. Passou rápido demais. Rápido Gostei demais. muito Dá também. pra, a gente Fico já muito tá, o feliz. convite já está feito para você voltar. Muito obrigada. Te agradece muito aí a sua. Muito obrigada, um grande presença. prazer. E você quer dar uma dicasinha no final, se alguém quiser? Você tem um curso, né? Então a gente criou agora, conseguimos criar um curso, o primeiro curso de especialização em fisioterapia obstétrica da USP. As inscrições estão abertas, né? E a gente espera montar e ter esse curso agora o ano que vem, né? Depois eu posso passar aí o contato, o link. Para a gente realmente ter outros locais que criem esse tipo de especialização para a gente fortalecer a nossa profissão. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook e até a próxima.